Olá, heróis e heroínas! Eu sou Apollo Hunter e esse é o canal Super Hero. Quem acha que histórias em quadrinhos é somente coisa de criança, está totalmente enganado. Muitas histórias envolvem temas adultos e muitas vezes perturbadores. Às vezes nós lemos, mas não paramos para pensar o quão bizarro é a história. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o lado obscuro dos quadrinhos da DC Comics. E se você gostar, já vai deixando o like aqui embaixo, que assim que a gente chegar a 1000 likes, eu libero o vídeo com o lado obscuro da Marvel, beleza? A depressão é o grande problema da população atual. É uma doença que acomete 1 a cada 5 pessoas no mundo. Quem tem depressão sofre de profunda tristeza, pessimismo, baixa autoestima, sensação de falta de sentido na vida. E esse assunto tão delicado foi retratado nos quadrinhos em 1991, na revista A Morte do Vigilante. O Vigilante, que tem como seu alter ego o advogado Edward Chase, teve sua esposa e filhos assassinados. E após isso, para tentar compensar o ódio e o vazio que ele sentia todos os dias, Chase começou a combater o crime com as próprias mãos, no melhor estilo justiceiro de ser. Logo na primeira edição do Vigilante, dava para perceber que a cabeça dele não andava muito boa, porque ele mesmo diz que ele gostaria de substituir o ódio que ele sente todos os dias por algum sentimento vazio, e que ele havia se tornado um homem com coração de pedra. Mas tudo acaba piorando quando na edição de número 37, Chase acaba matando um policial acidentalmente. E como seu maior preceito era nunca matar um inocente, o Vigilante começa a sentir remorso, e tudo o que acontece desde então na vida dele começa a pesar mais ainda. E tudo piora quando ele deixa o Vingador Sem Tetos ser morto por cerca de 30 arruaceiros. O Vingador Sem Tetos era um justiceiro que matava jovens arruaceiros que espancavam mendigos somente por diversão. E certa noite, o Vigilante, com a sua nova namorada, a Espinho, que também era uma justiceira, eles acabam salvando a vida do Vingador Sem Tetos depois de baterem cerca de 30 arruaceiros que queriam matar o defensor dos mendigos. Só que a namorada do Vigilante, a Espinho, ela também queria deter o Vingador Sem Tetos. Afinal, ele também era um assassino. Só que para evitar que a sua namorada fizesse isso, o Vigilante acaba espancando ela até ela desmaiar. Porque para ele, o Vingador Sem Tetos é um herói. É alguém que salva os mais oprimidos pela sociedade. Porém, o Vingador Sem Tetos fala pro Vigilante que não quer a ajuda dele e manda ele embora. E quando o Vigilante pega sua namorada dos braços e vira as costas para ir embora, ele escuta os 30 arruaceiros voltarem para bater no Vingador Sem Tetos. E ele não faz nada para ajudar, somente segue o seu caminho. E no dia seguinte, Edward Chase lê no jornal que o Vingador Sem Tetos foi espancado até a morte. Quando o Vigilante fica sabendo dessa notícia, ele fica muito mal e resolve dar uma volta para esfriar a cabeça. Só que a sua namorada Espinho fala que não é para ele sair, e ele bate nela novamente. Depois disso, ele aparece no cinema assistindo Sexta-feira 13. E enquanto ele assiste, ele começa a pensar que a sua existência trouxe a morte de todos ao seu redor. E ele começa a se culpar por tudo que aconteceu. E é a partir daí que dá para perceber que ele fica psicologicamente muito mal. Porque logo em seguida ele passa por alguns adolescentes na rua que estavam fazendo bagunça e começa a espancar eles muito brutalmente, como se estivesse tentando descontar toda a raiva que ele estava sentindo. E logo a gente percebe que não tem volta, que não tem como melhorar. Porque com tudo que ele diz, dá pra perceber que ele está se entregando pra depressão. Ele mesmo diz que quer andar à noite quando as trevas e a solidão deixam ele ainda pior. Ele quer se sentir pior. Ele acha que ele merece sentir isso. Então ele sai pela cidade em busca de novos perigos. E em cada tiroteio ou foco de crime ele se envolvia. Em uma dessas buscas por novos perigos, ele acaba caindo em uma armadilha e mata vários policiais acidentalmente. E sem querer, ele atira no Capitão Hall, um amigo de longa data. E depois de ver o que ele fez, ele foge logo para casa dele. E chegando lá, ele percebe que ninguém poderia matá-lo, a não ser ele mesmo. Ele se tornou um assassino de policiais, e já que ele era um vigilante que matava criminosos, ele deveria se matar também. Era seu dever cometer suicídio. E nos quadrinhos finais, a gente consegue notar que ele está entrando em contradição, como se duas pessoas estivessem conversando dentro da cabeça dele. E no final de tudo ele diz: durante toda a minha vida, o que eu fiz foi pensar. Veja para onde isso me trouxe. Não pensar mais. Nunca mais. E em um ato de desespero total, e com um desenho perturbador e sem balões de fala, ou mesmo onomatopeias, nós observamos os últimos momentos da vida de Edward Chase. E mantendo o assunto sobre suicídio,
podemos ir pro prólogo de A Noite Mais Densa. Lanterna Verde número 43 começa com o vilão Mão Negra deitado dentro de uma vala, abraçado com um corpo em estado avançado de decomposição. E ele começa falando que mesmo estando vivo, o coração dele é tomado pela morte, e isso é o que te deixa feliz. Logo nas páginas seguintes, a gente tem uma origem do vilão, onde ele conta que ele era a ovelha negra da família, e por isso veio o seu nome Mão Negra. O Mão vem do seu sobrenome porque ele se chamava William Hand, e Hand em inglês significa mão. E o Negra vem da sua família chamar ele de ovelha negra da família. Por isso ficou Mão Negra. E certo dia, o Atrocitus, que se tornaria o fundador dos Lanternas Vermelhos, atacou William dizendo que dentro dele existia uma passagem para a escuridão. E o Atrocitus levava com ele uma varinha que servia para absorver poderes. Porém, o William foi salvo pelo Sinestro e pelo Hal Jordan. E desde então, William começou a ouvir uma voz dentro da cabeça dele que se dizia ser a morte. E que mandou ele fugir para bem longe com a varinha do Atrocitus. E a partir de então, ele resolveu se tornar um vilão. De volta pro presente, vemos o Mão Negra pensando na morte de todos os super-heróis, até que ele é interrompido pela voz da morte que ele escuta dentro da cabeça dele. E a morte diz que ela precisa de almas, e que ele precisa conseguir algumas almas para ela. E em uma das cenas mais brutais dos quadrinhos da DC Comics, o Mão Negra volta até a antiga casa dele e mata o próprio pai, a mãe, os dois irmãos que estavam sentados na mesa de jantar. E ele então se senta à mesa e escuta a voz da morte dizendo: "Você não terminou. Eu quero mais uma morte." Depois de cometer suicídio, o Mão Negra é convocado pelo Necron e acaba se tornando o primeiro Lanterna Negro, iniciando assim a história A Noite Mais Densa. Além do suicídio, a DC já tratou vários outros problemas, entre eles também encontramos o estupro. Um dos casos mais marcantes foi com Sue Dibny, a esposa do Homem Elástico. A história Crise de Identidade é feita toda a partir desse crime contra Sue. Tudo começa quando Sue Dibny estava sozinha na torre de vigilância da Liga da Justiça, e o Dr. Luz então invade o local. Para se vingar dos heróis, ele pratica toda a sua maldade contra Sue Dibny. Em um ato de covardia, ele violenta e estupra a esposa do Homem Elástico. A cena é forte, e o desenho retrata muito bem o pavor e a dor física e psicológica de Sue. Crise de Identidade é uma das melhores histórias da DC Comics. Vale muito a pena conferir. Outro caso de estupro que a maioria de vocês deve se lembrar foi em Watchmen. Para quem leu o HQ ou assistiu o filme, lembra do caso do comediante com a Spectral. O comediante, antes de estuprar a Spectral, ele a espanca, dando socos na barriga e no rosto, deixando ela sangrando no chão, para só depois cometer o crime sexual com ela. E para finalizar os casos de estupro na DC, esse caso na verdade é muito controverso. Eu quero acreditar que não aconteceu, mas muitas pessoas afirmam que sim, que Coringa estuprou Bárbara Gordon. O Coringa já é obscuro de natureza. Se você não conhece o personagem direito e não conhece os maiores crimes já feitos por ele, clica aqui nesse card branco e assista ao vídeo que eu cito as 5 maiores perversidades do Coringa. Em A Piada Mortal, além do Coringa balear e deixar paraplégica a Bárbara Gordon, ele tira fotos dela nua e mostra pro pai dela, o comissário Gordon. Foi a partir dessa história que Bárbara Gordon ficou paraplégica e desde então assumiu a identidade de Oráculo para ajudar o Batman. Outro crime de estupro do Coringa aconteceu na HQ Coringa, do Brian Azzarello, onde ele estupra a esposa de um dos seus capangas bem na frente dele. E para finalizar o vídeo do lado obscuro da DC Comics, um caso de incesto. Isso aconteceu em uma das histórias do Monstro do Pântano. Abigail Cable era esposa de Matt Cable, e durante uma das edições é confirmado que o tio de Abigail, o vilão Anton Arcane, estava no corpo de Matt. E nessa mesma edição, ele e Abigail fazem sexo. Sim, o tio e a sobrinha fazem sexo durante a revista. E o mais bizarro é que durante o ato, o tio dela fala: "Me chama de titio." E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, que assim que a gente bater 1000 likes, eu vou liberar o vídeo do lado obscuro da Marvel. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, galera. Um forte abraço e até mais.